Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago mais uma análise de filme versus livro, dessa vez de Percy Jackson e o Mar de Monstros, o segundo livro da série de Percy Jackson e os Olimpianos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então, se você ainda não viu, faz aí umas 3, 4 semanas mais ou menos que eu fiz o filme versus livro de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, então se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card e vai lá assistir e depois volta aqui. Bom, esse vídeo aqui, assim como o primeiro, eu vou dividir entre arcos aqui para eu poder explicar direitinho e não ficar muito confuso. Então eu vou estar falando das diferenças de enredo, personagem e detalhes, viu? Eu consegui ainda reduzir de um grupo do primeiro. E esse aqui também não tem tanta coisa assim para falar, porque muita mudança já aconteceu no primeiro. Então, né, eu acabei já comentando naquele vídeo. Então esse aqui foi mais os reflexos da mudança do primeiro, né? E lembrando que este vídeo vai ter spoilers do segundo livro e do segundo filme, respectivamente, mas eu não vou estar falando dos spoilers dos livros futuros, né? Vou estar me restringindo aqui realmente aos spoilers do segundo e também um pouquinho, né, do primeiro livro. Então eu vou começar com o enredo, que é o maior grupo, né, que dá as mudanças mesmo. E assim, a mudança já começa na primeira cena do filme. Na verdade, o filme ele começa com uma cena que é a cena mostrando aí a morte, né, o sacrifício da Thalia. Eu vou ficar falando Thalia porque é como eles dizem no filme, né? Tudo bem que no filme não tem nada certo, mas enfim, vamos seguir aí, vamos falar Thalia. Eles mostram ali, né, o sacrifício dela, como que Zeus se apiedou dela e transformou ela ali no pinheiro, né, para transformar num escudo ali de proteção para o acampamento Meio-Sangue. E essa é uma história que a gente já tinha, quem já leu o livro, né, já sabia do primeiro livro, porque já tinha sido contada lá, mas não tinha sido mostrada no primeiro filme. Então, assim, eu até acho ok eles começarem o filme com essa cena, né, o segundo filme, porque realmente é muito importante pro segundo, né, pra história desse segundo filme aí, e como eles já não tinham mostrado no primeiro, eles tinham que apresentar essa história. Então eu acho que assim, foi até um começo interessante. Eu só acho uma pena eles já não terem falado isso no primeiro filme, né? Mas tudo certo. E aí a gente já tem a primeira mudança, que é a cena depois dessa. Porque a gente, depois que a gente tem essa cena da Thalia e tudo mais, corta para o Percy já no acampamento, tendo ali uma espécie de gincana ali e tudo mais. E assim, não é deixado explícito, mas aparentemente o Percy mora lá, pelo menos é o que dá a entender. Um detalhe, assim, é porque nesse segundo filme ninguém menciona a mãe do Percy, tipo, mas enfim. E enquanto isso, no livro é um pouco diferente, porque o Percy não fica no acampamento, né? Ele vai para o acampamento depois. O livro ele se inicia com o Percy ainda na casa da mãe, né, morando com a mãe e tudo mais. Ele tá indo pra escola pro último dia de aula, ele tá super ansioso pra ir pro acampamento depois disso, né? Então ele ficou esperando por isso o ano inteiro. E até a mãe dele comenta que de repente ele não vai conseguir voltar, porque o Quirón falou, né, aconselhou que talvez seria melhor o Percy ficar em casa naquele verão e tudo mais. E aí depois disso o Percy vai pra escola e lá ele apresenta um novo personagem pros leitores, que é o Tyson. E o Tyson, ele é um morador de rua e ele é um menino bem grande, assim, bem desajeitado. E ele conseguiu uma bolsa, né, no colégio que o Percy estuda e eles acabaram se aproximando bastante, virando bem amigos. Só que ele sofre bastante bullying dos outros colegas e tudo mais, mas a gente fica conhecendo esse personagem, que é um personagem muito importante pro segundo livro, né, e pro segundo filme também, né. E aí depois, no final aí do dia de aula, né, que tá tendo uma aula de educação física ali, aparecem alguns monstros e até o Tyson salva o Percy ali e tudo mais, e a Annabeth acaba aparecendo, né, e ela diz pro Percy que ela veio fugida, né, da casa do pai e tudo mais, porque tá acontecendo alguma coisa muito estranha com o acampamento, ela tá sentindo que tem alguma coisa de errado, e aí o Percy, né, até fala, né, desse negócio que a mãe dele comentou, que talvez ele devesse ficar em casa, então eles sabem que tem problema no acampamento, tem essa aura um pouco de mistério, e aí depois disso eles vão para o acampamento junto com o Tyson, né, a Annabeth aparentemente já sabe quem que ele é, né, ela já fica meio assim e tudo mais, com o Tyson em si, e aí eles vão todos juntos para o acampamento. Então tem toda essa cena anterior, assim, a realmente chegar no acampamento. E já tem esse mistério a respeito do que tá acontecendo, tem alguma coisa de estranho. Enquanto no filme não, no filme acontece tudo certinho, né? O pessoal já tá todo mundo ali dentro do acampamento, todo mundo feliz, todo mundo comemorando, brincando e tudo mais. Então acaba sendo um início de história um pouco diferente. E a outra questão referente a esse início também é o Grover. Porque assim, no filme, o Grover tá lá no acampamento de boaça. E essa foi uma diferença até que eu já comentei no primeiro vídeo, né, referente ao primeiro livro. Porque assim, no final do primeiro livro, o Grover ele sai para sua missão para encontrar o deus Pan. E até é citado no livro algumas vezes, né, que os sátiros têm essa grande missão de encontrar o deus Pan. Mas isso não é mencionado em nenhuma vez no primeiro filme, né?
E aí também não é mencionado no segundo filme, porque o Grover tá lá de boas, assim. Até durante o filme, depois eles acabam fazendo com que o Grover termine no mesmo lugar com que ele termina no livro, mas é totalmente diferente, sabe? Porque no livro, como eu comentei, ele vai pra essa missão pra procurar o Deus Pan, e se passam meses e ninguém mais nunca ouviu falar nada do Grover e tudo mais, o Percy até tá um pouco preocupado, e ele começa a ter sonhos com o Grover, até ele descobrir que realmente o Grover está em perigo, né? E o Grover tá num lugar muito perigoso e tudo mais, que é o que dá o início à missão do Percy, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, assim, toda a história do livro, na verdade, tem um outro enredo, mas se inicia com o Percy querendo encontrar o Grover, né? Preocupado com o Grover e tudo mais. E até tem o detalhe que o Grover faz a conexão empática com o Percy, né? Então ele consegue conversar com o Percy através de sonhos, né? Mostrar as coisas e tudo mais. E um consegue meio que sentir as emoções do outro e tudo mais. E é algo bem importante, assim, pros dois personagens, né? Que vai ser falado no resto dos livros também. E foi algo que foi tirado. E assim, eu não gosto muito dessa mudança porque descaracteriza muito o personagem do Grover, sabe? Porque assim, no livro o personagem, assim, o propósito do personagem é justamente isso, sabe? A missão dele pra procurar Pan, é toda essa questão. E nos filmes, simplesmente isso não tem, sabe? O Grover é deixado realmente como um personagem de coadjuvante, que só realmente acompanha o Percy nas missões. Então, assim, eu não sei, eu acho que faltou, assim, realmente um propósito maior pro Grover dos filmes. E aí, logo no início, a gente tem a apresentação de uma personagem nova para o público dos filmes, mas não tão nova assim para os leitores, que é a Clarice. A Clarice é uma personagem que já apareceu desde o primeiro livro, então os leitores já conheciam. Mas eles resolveram não colocar ela no primeiro filme, né? Inclusive, eles misturaram muito da personalidade da Clarice com a Annabeth no primeiro filme, o que não faz sentido nenhum. Comentei sobre isso no primeiro vídeo também. E aí ela aparece, né? Logo no início do segundo filme. Só que assim, eu achei um pouco estranho, porque assim, a Clarice e o Percy, eles não gostam um do outro, assim, do primeiro livro, né? A Clarice é bem aquela típica menina valentona, assim, que quer bater nos outros e tudo mais, enfim. E aí ela cria essa birra, assim, com o Percy em específico. Só que no filme, tudo bem que assim, os personagens são mais velhos também e tudo mais, então eles tiveram que adaptar, e a rivalidade deles ficou um pouco diferente, porque virou uma coisa mais de tipo assim, pô, a Clarice, ela faz tudo. A Clarice é meio que, tipo, a heroína do acampamento. E o Percy é meio que o cara que só conseguiu, tipo, salvar ali o Olimpo uma vez, porque salvou lá o raio de Zeus e coisa e tal. E é isso. E até tem a cena que fica o Grover e a Annabeth falando com o Percy sobre isso, né? Ah, porque o Grover começa a falar um monte de coisa que aconteceu no acampamento naquele período entre o primeiro e o segundo filme, aparentemente. E acontece várias coisas, assim, grandiosas, e quem salva o dia, quem, né, é a heroína mesmo é a Clarice. E no livro não tem muito isso, assim, na verdade, né? Até porque entre o primeiro e o segundo livro se passam alguns meses, mas o Percy nem tá no acampamento, né? Então, assim, não faz muito sentido. E eu acho que a Clarice nunca foi pro acampamento essa heroína, assim, essa pessoa, assim, que tá sempre salvando, sabe? Ela é uma semideusa muito corajosa, é explorado isso através dos livros, mas, tipo, em nenhum momento é dado esse foco, assim, de, e ela é a heroína, a melhor, assim. Eu acho que é muito mais em cima do Percy e da Annabeth do que em cima da Clarice, né? Isso nos livros, né? Então eu achei um pouquinho, né? Deram uma mudada aí na rivalidade deles, mas também não é nada assim muito elaborado, né? Muito complexo, assim, uma mudança muito grande. Então eu acho que isso, assim, até dá pra passar. E aí uma das maiores mudanças, assim, desse segundo filme é o Tyson. Porque o Tyson, ele é um personagem que ele é bem importante, assim, nesse segundo livro, né? E no segundo filme era pra ser, pelo menos, né? E a origem dele é totalmente diferente. Como eu comentei, né, no livro, o Percy e o Tyson, eles já se conhecem, eles estudam juntos e eles são amigos, né? E ele acaba sendo levado para acampamento junto com o Percy e com a Annabeth, né? Ele acaba indo para lá e tudo mais, porque a Annabeth meio que já reconhece ele como um cíclope de primeira, apesar do Percy não reconhecer. E aí, quando eles chegam no acampamento, né, isso no livro, tá tendo ali uma luta ali dentro do acampamento e tudo mais, e eles acabam se juntando, e o Tyson acaba salvando o Percy, e é quando a Annabeth, então, conta pro Percy que o Tyson é um cíclope, e que o cíclope, ele geralmente ele é filho de um deus em específico, com espíritos da natureza. E aí, mais pra frente, a gente vai aprender que o Tyson, ele é filho do Poseidon, e que os cíclopes geralmente são filhos de Poseidon, né? Então faria do Tyson meio-irmão do Percy. Só que no filme é completamente diferente, porque, né, o Percy já tá no acampamento, aparentemente ele não sai do acampamento. Então ele não conhecia o Tyson de antes. E o Tyson, ele aparece no acampamento, ele diz que ele viu, né, o tridente do Poseidon na sua cabeça e ele foi meio que sendo guiado por Poseidon até chegar no acampamento, meio como se o Poseidon tivesse mandado o Tyson para o Percy.
E assim, a gente já tem esse momento bem de mudança, porque, assim, eu acho bem estranho que, tipo, o Percy e o Tyson não se conhecerem, porque eu acho que é uma relação bem importante a ser explorada no segundo livro, sabe? E eu acho que ficou chato, assim, os dois não se conhecerem, sabe? Perdeu um pouco da emoção e do vínculo que eles tinham. E outra coisa que eu achei muito estranho é porque, assim, quando o Tyson chega, ele tá conversando com o Quirrell e com o Sr. D, que é o Dionísio, né? E assim, nenhum dos dois sabem quem é o pai do Tyson. Sendo que, tipo assim, no livro, a Annabeth fala, né? Ah, os cíclopes geralmente são filhos de um deus em específico e tal. Tipo, é um conhecimento meio comum, assim, todo mundo sabe. E como é que o Quirrell, que é um cara que, tipo, milenar, e o Dionísio, que é um deus do Olimpo, não sabem quem é o deus que gera cíclopes? Eu achei muito nada a ver, assim, essa história eu achei realmente bem nada a ver, bem como que os deuses não sabem sobre os outros deuses, sabe? Sendo que no livro, tipo, uma menina de 13 anos sabe. Então, assim, tem umas coisas, umas mudanças realmente que não faz sentido, não é coerente dentro da proposta que eles estão apresentando também, né? Mas eu não gosto muito dessa mudança, como eu comentei, eu acho que perde muito do vínculo e da emoção, né, que o Percy e o Tyson têm. E aí a gente já tem outra mudança também, porque assim, no livro, como eu comentei, quando o Percy, a Annabeth e o Tyson eles chegam no acampamento, tá tendo uma confusão ali e tudo mais, e aí eles descobrem, né, que as barreiras do acampamento estão bem fracas, a árvore de Thalia foi envenenada, então tá tendo toda uma questão. E quando eles vão falar com o Quirrell, eles descobrem que o Quirrell, ele foi acusado, né, de meio que negligência ali, de não cuidar direito do acampamento, de talvez fazer parte ali dessa questão de ter envenenado Thalia e tudo mais, porque, né, é revelado que o Quirrell, ele é filho de Cronos, então, se o Cronos está realmente se reerguendo, faria sentido, tá, sentido entre aspas, né, o Quirrell se juntar com seu pai, né, então eles meio que quiseram acusar o Quirrell para afastar ele dali, e é colocado o Tântalo no seu lugar. O Tântalo, ele é uma figura também na mitologia grega, obviamente, e ele aparece ali para assumir a posição, né, do Quirrell. E ele é um personagem completamente, assim, bem mais sádico, digamos assim. Ele não se importa com as crianças que estão ali, sabe? Então ele é um personagem bem diferente, né? Ele é um diretor de acampamento bem diferente do Quirrell, né? E eles tiraram toda essa parte, assim, da acusação do Quirrell. O Quirrell continua lá no filme. Em momento nenhum ele é acusado de nada. Inclusive, eles trocaram o ator que faz o Quirrell no primeiro pro segundo filme. Então, né, toda essa questão, assim, envolvendo o Quirrell realmente não existe nos filmes. E aí, outra mudança que teve, que foi uma mudança bem grande até, foi que o Percy já escuta a profecia, a grande profecia. Na verdade, que até o espectador já conhece a profecia. Porque assim, eu até reclamei que no primeiro filme não comentaram de profecia nenhuma, o Percy não vai pro oráculo, não escuta nada, e aí acho que só porque o pessoal reclamou, eles meteram a profecia errada no filme. Porque assim, existe a grande profecia referente ao herói e tudo mais, e todo mundo acha que é o Percy, porque a profecia fala de um filho dos três deuses grandes, né? De um dos três ali. E o Percy é meio que, tipo, o único que existe no momento. Só que ninguém sabe bem se é ele, porque, tipo, na profecia diz que o herói ele tem que alcançar tal idade. E às vezes vai que, tipo, o Percy morre antes. Ninguém sabe, né? Vai que nasce outro herói dos três grandes. Então, assim, ficou uma coisa meio assim. E a gente realmente só vai ver essa profecia, só vão explicar que profecia é pra gente lá no final, entendeu? Se eu não me engano, é no quinto livro que vão falar sobre essa profecia. Explicar qual é a profecia. Enquanto isso, tipo assim, mandaram o Percy já escutar, sendo que, tipo, nem se tinha certeza se era o Percy o herói ou não. Contaram a profecia ali, e aí misturaram com uma outra profecia, porque daí o Percy vai até lá, e aí ele escuta uma profecia que, tipo, o final é a profecia que tem nos livros, que é essa profecia grande aí. Só que o início da profecia, ela é, tipo, meio que misturada, e fala que o Percy vai lutar com o Luke e tudo mais, e blá blá blá, e, tipo, sabe, misturou umas coisas assim, nada a ver. Então, eu achei muito nada a ver eles já meterem a profecia, que é a grande profecia nesse filme. E também é relacionado com o final do filme, né? Mas isso eu vou comentar depois. Mas assim, que bagunça que fizeram, gente. É sério, que bagunça que fizeram. E aí mudaram a questão da idade também, né? Porque como eu comentei, tem essa questão do herói chegar a tal idade. E enquanto nos livros o herói ele tem que alcançar os 16 anos, que seria a idade ali realmente, né, que o Percy alcançaria ali no quinto livro. No filme, eles mudam pra 20, porque os personagens são mais velhos. Isso, assim, eu nem parei pra prestar atenção, porque, tipo, obviamente, né, se eles envelheceram os personagens, eles iriam ter que envelhecer a profecia também. Mas, assim, ai, gente,
preguiça. Assim, eles já colocarem a profecia aí no segundo filme não faz sentido nenhum. Só mostra, assim, pra mim, só mostra que eles realmente não tinham intenções de continuar a produzir os filmes depois, sabe? Porque já revelar isso já é um spoiler do futuro. Então, assim, ó, realmente, essa parte, assim, essa mudança eu não gosto nada. Bom, aí depois que o Percy escuta aí essa profecia, ele fica um pouco mexido. E aí outra mudança, inclusive, é que, tipo, ninguém sabe o conteúdo dessa profecia. E nos livros é dado a entender que pelo menos o Quirrell sabe qual que é a profecia. Nos filmes não, o Quirrell não sabe qual que é a profecia em si. E aí depois eles acabam descobrindo sobre o Velocino e tudo mais, e é dada a missão pra Clarice, né? Isso é mais ou menos igual, assim, no filme e no livro. A única diferença é que eu achei muito estranho, porque, tipo, a Annabeth, ela só descobre sobre o Velocino depois de, tipo, ficar pesquisando ali artefatos mágicos e coisa e tal. Enquanto no livro, tipo, já é algo que a Annabeth já tinha pensado. Tipo assim, ah, sim, o Velocino seria capaz de curar a Árvore de Itália, né? Então, assim, mostra aí mais uma diferencinha da Annabeth, dos livros pro filme, né? E aí o Percy acaba fugindo com a Annabeth e com o Grover, e o Tyson vai encontrar eles depois pra essa missão, pra ir aí tentar salvar o Velocino, né, tentar lutar com o Luke, sendo que isso também no filme é diferente do livro, porque o livro, o Percy tá indo nessa missão pra conseguir salvar o Grover, na verdade, né. Ele até tem a intenção de repente, né, topar com o Luke de novo, coisa e tal, mas a intenção dele maior é salvar o Grover e não qualquer outra coisa, né. Mas enfim. E aí a gente tem uma outra diferença que é tipo assim, eles estão indo pra missão e o Tyson tá tentando convencer eles a deixar ele junto. E ele, tipo assim, é o único que sabe sobre a presença do Polifemo na ilha ali, né, no Mar de Monstros ali e tudo mais. E eu achei isso muito estranho, porque, tipo, novamente, como é que a Annabeth não sabe disso? Como é que o Grover não sabe disso? Sabe? Tipo assim, são pessoas que viveram a vida deles todas dentro desse mundo mitológico, assim. Como é que eles não sabem que o Velocino ali tá junto com o Polifemo? Sabe? E como é que o Tyson sabe? Não faz sentido, sabe? Eu não acho coerente com os personagens. Isso seria algo que seria muito mais facilmente a Annabeth saber do que os outros, né? Que é mais ou menos o que acontece no livro. E aí no filme ele simplesmente o Tyson tem esse conhecimento do nada, sabe? Então eu achei um pouco incoerente. Mas enfim, eles vão pra missão deles depois disso. E aí eles vão ali pra missão e tudo mais, só que logo no início o Grover é sequestrado pelo Luke. Isso no filme, né? Porque no livro, como eu já comentei, o Grover ele já não estava ali com eles desde o início, ele já estava sumido antes. Então eles precisavam meio que inventar uma desculpa pra separar o caminho do Grover dos outros três. Sendo que seria muito mais fácil eles simplesmente inventarem que o Grover já tinha ido nessa missão e estava desaparecido, sabe? Seria muito mais fácil se eles seguissem a história original, mas não, eles foram inventar as coisas ali, então, né, fingiram ali que o Luke sequestrou o Grover e tudo mais, aquela coisa toda. E aí, depois disso, eles vão atrás do Hermes, né, que é aí o deus dos mensageiros, né, e o pai do Luke. E isso também é diferente, porque assim, o Hermes dá ali uns presentes, digamos assim, pra eles, né, uns acessórios ali pra eles usarem. E aí eles vão realmente atrás do Luke, né, pra tentar encontrar o Grover e tudo mais. Só que no livro isso é um pouco diferente, porque é o Hermes que vai atrás do Percy. Inclusive é o Hermes que dá um empurrãozinho pro Percy fugir e ir atrás aí nessa missão, né? Mas enfim, depois desse encontro então com o Hermes, eles acabam indo atrás, né, indo pra água, assim, pra tentar encontrar, falar com Poseidon, pedir alguma coisa, enfim. E aí eles acabam sendo levados, né? O Tyson pede ali pro Poseidon uma ajuda e eles acabam tendo ali um hipocampo, que se não me engano que eles falam o nome, que é um animal ali, tipo um cavalo marinho gigantesco, assim, que leva eles até um barco, que é um iate do Luke, né? E aí é uma outra diferença, porque no livro, esse iate é um cruzeiro, é tipo um mega cruzeiro, gente, que é o Princesa Andrômeda, né? E aí, no filme, eles mudaram para um iate. Eu e minha irmã, a gente conversando ainda, a gente falou, inflação, né, gente, imposto aí pro filme. Tadinhos, numa crise dessas, né, tiveram que reduzir de um cruzeiro para um iate, né? Então ficou, assim, bem mais estranho. E nessa cena do cruzeiro, do iate, né, na verdade, no filme, eles dão um mega spoiler dos filmes, dos livros, aliás. E assim, é uma coisa que eu não tinha reparado a primeira vez que eu assisti, porque esse filme eu só assisti uma vez, que foi quando ele lançou. Depois eu nunca mais assisti, de tão decepcionada que eu fiquei. E eu não peguei essa dica na época. E assim, cara, quando eles falaram, eu falei, mano, mas como assim? Eles soltaram um spoiler desse tamanho já no filme. Eu não vou falar que spoiler que é, né? Porque é um spoiler mais da frente, assim. Mas eu fiquei muito chocada que eles simplesmente largaram essa informação assim, ó,
como ninguém quer nada, sabe? Assim, simplesmente largar essa informação, sendo que no livro é algo super falado, sabe? Então, nossa, eu fiquei muito revoltada, assim, com eles simplesmente soltarem esse spoiler do nada. E eles conseguem escapar ali do Luke, né? E eles vão então em direção ao Mar de Monstros, mas eles acabam sendo engolidos por Caríbides, que é uma das guardiãs ali, né, do Mar de Monstros. E lá dentro, depois de ser engolido por ela, eles encontram o navio da Clarice, encontram com ela e tudo mais, e juntos eles conseguem sair de lá e realmente se direcionar ali para a ilha do Polifemo. E aí eles param numa ilha que tem um parque de diversões. Eles resolveram juntar a ilha do Polifemo com a ilha da Circe, eu não sei falar o nome dela, enfim. É uma outra figura mitológica aí que aparece nos livros também. Mas eles resolveram juntar essas duas ilhas em um e criaram uma ilha de parque de diversões. Gente, quem é a mente criativa que pensou nisso? Não, é sério, gente, assim, ó, eu fico pensando como é que eles tiveram essas ideias. Porque assim, eu literalmente, é sério, eu escrevi nas minhas anotações, do nada, um parque de diversões, porque não faz sentido. Da onde que apareceu aquele parque de diversões, sabe? Ai, gente, eu fico muito revoltada com essas mudanças. Mas enfim, no livro isso é diferente, né? Porque o Percy e a Annabeth, eles acabam se encontrando com a Clarice, realmente. Mas é em uma situação diferente, né? Ela salva eles ali de uma hidra e acaba levando eles ali pro seu navio, né? Os dois e o Tyson também. E aí, quando eles estão tentando entrar no Mar de Monstros, né? Eles não são engolidos por Caríbides, né? Eles começam a tentar bombardear e tudo mais. Só que o motor do navio superaquece. E aí tudo explode e vai cada um para um lado. Inclusive, o Percy acha que o Tyson morreu porque ele estava lá junto com o motor ali, né? Com as caldeiras ali do navio e tudo mais. E ele acha que tipo, não tem como o Tyson ter sobrevivido àquilo. E aí meio que vai cada um para um lado e fica só o Percy e a Annabeth. E eles até são levados até a ilha da Circe, enfim. E aí lá tem todo um outro rolê diferente, que é uma ilha tipo um spa. E aí o Percy é transformado num porquinho da Índia. Enfim, gente, é outra história completamente diferente. E aí depois sim eles vão pra ilha do Polifemo, né? Que aí é uma ilha normal, gente, com árvores, montanhas, sabe? E assim, ó, eu fico de cara com essas coisas, gente. Uma ilha de parque de diversões. Quem é que pensa num negócio desse? E aí a gente vai pro final. E assim, gente, esse final, eles pegaram um livro, eles devem ter passado assim por cima, pegaram só as informações gerais e montaram o final desse filme. Porque assim, ó, não faz sentido. Bom, eles chegam na ilha, então, parque de diversões ali do Polifemo, né? Eles encontram o Deck Polifemo, eles conseguem escapar, eles salvam o Grover, pegam o Velocino, né? Só que quando eles saem, eles dão de cara com o Luke, que meio que criou essa emboscada para eles. E aí ele meio que até ameaça ali o Percy e tudo mais. Só que o Tyson se joga na frente do Percy e leva uma flechada por ele, né? E acaba até aquele momento do Percy achando que o Tyson morreu e tudo mais. Que pra mim perde um pouco da emoção pelo fato do Percy ter acabado de conhecer o Tyson, sabe? É diferente dos livros onde o Percy já tinha essa conexão maior com o Tyson, né? Mas enfim, o Luke então realmente pega o Velocino e ele simplesmente desperta o Cronos no segundo filme. Gente, isso não acontece no livro, tá? Só pra situar vocês, isso não acontece no livro. O Luke realmente tem essa intenção, mas não é, tipo, isso não acontece. Mas sim, no filme, o Luke ressuscita Cronos. E aí eu tenho que abrir um parênteses pra citar a beleza que é esse Cronos feito de Lego. Gente, desde o dia que saiu esse filme, assim, ó, eu acho que uma das minhas maiores críticas é isso. Que visual é esse do Cronos, gente? É sério, ele parece feito de Lego. Cada vez que o Percy bate nele, quebra uma peça. Tipo assim, ai, gente, é sério, assim, ó, esse final é só pra gente realmente ficar daquelas, né? Aí, enfim, tem um outro spoiler que eles dão. Na verdade, não é outro spoiler, mas é porque, tipo, eles meio que fazem como se a profecia estivesse se realizando naquele momento, que não tem nada a ver. Só que eles fazem meio errado ainda por cima. Tipo assim, em vez de fazer certinho como é o filme, como é o livro, né? Ou os livros mais pra frente, não, eles ainda fazem de um jeito diferente. Então não faz sentido nenhum. E aí no final a gente tem uma outra confusão, porque parece que o Luke morre, porque ele é jogado na caverna do Polifemo, que não tem saída. Então, provavelmente ele morreu. A Annabeth quase morre. Tipo, leva uma esfaqueada lá pra um animal, quase morre. Aí eles voltam, né? Eles conseguem ali o Velocino, mas eles voltam. E aí tem todo aquele final, né? Do Velocino sendo colocado na árvore e da Thalia saindo, né? Realmente revivendo ali e tudo mais. Só que a Thalia envelheceu normal. Tipo assim, é como se, né, ela estivesse envelhecendo normal embaixo da árvore. E tudo isso que eu comentei acontece nesse final, adivinha? Não acontece nos livros, gente. Exatamente.
Bom, como eu falei, o Luke não ressuscita Cronos, isso não existe. Não existe o Percy já lutando contra Cronos neste livro, absolutamente não. O Luke não morre, nem de perto, tá? A Annabeth tem uma cena em que ela fica machucada, assim, até o Percy bota realmente o Velocino em cima dela, mas assim, ela não chega a quase morrer, assim, que nem é no filme, né? No filme, tipo, até tem, tipo, um último suspiro dela, sabe, assim, muito estranho. Então, assim, gente, como eu falei, eles pegaram esse final, eles simplesmente só folhearam, assim, jogaram pro lado e resolveram criar uma coisa nova. Bom, eu vou começar comentando então agora as diferenças dos personagens, né, em relação aos personagens. Porque assim, nos filmes, né, na primeira cena que aparece ali o sacrifício da Thalia, aparentemente as três crianças têm a mesma idade, né? O Luke, a Annabeth e a Thalia, eles aparentemente têm a mesma idade. A Annabeth e o Luke, eles parecem também ter a mesma idade ali no momento atual da história do filme, né? E quando a Thalia ela é trazida de volta à vida, ela também parece estar ali mais ou menos com a mesma idade, dando a entender que ela envelheceu aí normalmente enquanto ela estava ali como árvore, né? Mas nos livros isso é um pouco diferente, porque assim, quando tudo acontece, né, quando a Thalia faz esse sacrifício, a Annabeth ela tem 7 anos de idade, a Thalia tem 12 e o Luke tem 14. Só que aí, né, os anos se passaram e tudo mais, a Annabeth envelheceu, o Luke envelheceu, só que a Thalia, né, no seu estado de árvore, ela continua com a mesma idade. Então, quando ela é trazida de volta à vida, ela continua com seus 12 anos de idade, né? Então, ela continua ali com a mesma idade, agora é a mesma idade da Annabeth, né? Então, tem essa leve mudança aí em relação à idade dos personagens. A outra questão de mudança em relação à aparência física da Clarice. Porque nos livros ela é descrita como uma menina sendo grande, assim, forte, sabe? Assim, realmente. Ela não é magrelinha, pequenininha. E, tipo, a menina dos filmes, ela é uma Barbiezinha, gente, magrelinha, assim, tipo, não tem nada a ver com a Clarice dos livros, sabe? Eu acho que eles quiseram colocar ela ali, nem viram muita descrição física no livro, se duvidar, e só meter a menina ali, sabe? Assim, não tem nada a ver, realmente, o único fato é que ela tem cabelo castanho e ela e o Percy não se dão bem. É isso. Outra mudança em relação ao Tyson, que assim, nos livros, o Tyson ele é bem mais infantilizado, digamos assim, porque parece que, como ele é um cíclope bebê, ele ainda não amadureceu e ele ainda não tem a idade mental muito alta, sabe? Então sempre parece que ele é mais novo que o Percy, digamos assim, e ele é até bem inocente, bem ingênuo, assim, então ele não sabe quando as pessoas estão rindo dele, quando estão falando mal dele, sabe? Então ele não tem essa malícia de ver esse lado ruim das pessoas. Enquanto o Tyson dos filmes, ele é tipo assim, ele é super inteligente, ele é super ligado, ele sabe das coisas, ele vai até o acampamento sozinho, ele faz as coisas, sabe? E eu não sei, tipo, eu não gostei muito porque descaracteriza muito o personagem do Tyson, sabe? Que o Tyson é pra ser esse cara que ele é grandão, ele é todo desajeitado, mas ele é super fofo, super querido, sabe? Então, assim, não sei, eu não gosto muito dessa mudança em particular, não. E a última mudança pra comentar em relação à Annabeth. Porque assim, eu já tinha comentado, né, que eles mudaram bastante da personalidade dela no primeiro filme. Só que, gente, no segundo filme é ainda pior, porque assim, ó, ela vira um acessório do filme, ela vira total uma coadjuvante que não tem momento de importância nenhum. E a Annabeth do filme é muito tansa, gente. E assim, a Annabeth é filha da deusa da sabedoria. Ela nos livros é, tipo assim, muito inteligente. Inclusive, tem gente no fandom que considera a Annabeth a semideusa mais poderosa por causa da sua inteligência. Eu acho que eu não acredito tanto, porque eu acho que sim, tem outras coisas a levar em consideração. Eu acho que tem outros semideuses mais poderosos que ela, mesmo ela sendo muito inteligente. Mas sim, a inteligência dela é algo a se considerar, sabe? Então, assim, ó, ela é muito importante para os livros. Apesar do Percy ser o protagonista, né, a história é sob o ponto de vista dele, ela é a protagonista junto com ele, sabe? E os filmes reduzem isso muito, sabe? Então, assim, eu detesto essa mudança porque eu amo a Annabeth dos livros e eles totalmente descaracterizam o personagem. E agora eu vou comentar sobre os detalhes. E assim, eles não são coisas que realmente fazem muita diferença, mas são aqueles detalhezinhos assim que dá uma irritada quando a gente vê, né? A primeira delas é a névoa em spray. No filme, logo depois que eles estão fugindo, né, a Annabeth dá ali pro Tyson essa névoa em spray pra disfarçar ali o olho dele, né? Só que assim, a névoa é um negócio que existe nos livros, né? Na verdade, a névoa é um negócio que é usado em vários livros diferentes, assim, né? Tipo um glamour, uma coisa diferente, sempre tem um nome diferente, né? No Percy Jackson é a névoa, que é uma coisa que permite, que faz com que os humanos, né, os mortais, eles não vejam as coisas como elas realmente são. Então, assim, se tem um monstro no meio da rua, eles vão enxergar outra coisa por causa da névoa. E existem semideuses que eles conseguem controlar essa névoa para fazer com que os mortais enxerguem o que eles querem, né? E assim, isso não tinha sido mencionado antes, eu acredito, no primeiro filme, eu não reparei, na verdade.
Mas aí no segundo filme, tipo, eles inventam essa névoa em spray. Tipo assim, ok, sabe? Poderia ter feito algo mais mítico em relação à névoa em si, né, e tudo mais. Como eu falei, não é uma mudança gigantesca, né, mas é algo ali que deu uma leve incomodada. Aí, outro detalhe também é que no livro, logo depois que eles estão saindo da escola para ir pro acampamento, né, a Annabeth, ela chama a carruagem da danação, né, que é ali um táxi de Nova York, né, pros semideuses e tudo mais, que transporta eles ali dentro de Nova York, ali, né, dentro da cidade e tudo mais. No filme, eles pegam essa carruagem da danação, mas eles pegam para sair do acampamento e ir até a Flórida. Eles acabam parando ali no meio do caminho, né, em Washington, porque eles não tinham dinheiro para pagar. Mas, assim, é um detalhe também, né, que o livro diz, né, que os serviços delas são restritos ali a Nova York, enquanto no filme, né, eles já estavam indo até para outro lugar, assim, né. Outra coisa é que eles começam ali a missão, né, e tudo mais, ali em Washington, e eles vão numa cafeteria e o Grover pede para adicionar uma dose de néctar na bebida. Só que assim, existe o néctar e a ambrósia ali dentro dos livros, né? Só que é algo meio que restrito para semideuses, porque é um alimento que dá força pro semideus e ajuda ele a se restabelecer se ele tá machucado, alguma coisa assim. Então não faria sentido o Grover e o Tyson tomarem um néctar, sabe? Eu não lembro se tem alguma coisa, se eu não me engano o Grover comenta que eles não podem tomar, mas eu não vou afirmar porque eu não tenho certeza. Mas, assim, esses são alimentos realmente dos semideuses e não ali, né, os sátiros e cíclopes, enfim. E aí outra coisa também é o aparelho de teletransporte que eles têm. Que, assim, logo depois, quando o Grover é sequestrado, né, aparecem ali os outros semideuses ali que estão trabalhando com o Luke, e eles usam esse aparelho aí de teletransporte. E lá no início do filme também, quando o Luke aparece no acampamento, ele usa esse aparelho para sair de lá. Né, sendo que essa cena do Luke no acampamento também não tem no filme, tá? No livro, aliás, ele não aparece no acampamento no livro. E aí esse aparelho de teletransporte, tipo, aparece do nada. E eles usam, eles não explicam direito o que é aquilo. E fica por isso mesmo. Só achei um detalhe muito estranho mesmo. E aí um último detalhe, que é bem detalhe mesmo, é mais pros shippers. Porque assim, desde o primeiro livro, a Annabeth, ela chama o Percy de cabeça de alga. E o Percy chama a Annabeth de sabidinha. E vira tipo um apelido carinhoso dos dois, sabe? Um termo amigável ali, um apelidozinho assim entre os dois. E a Annabeth realmente, ela, mais do que o Percy chama ela de sabidinha, ela tá sempre chamando ele de cabeça de algo, assim, vira uma coisa bem frequente mesmo. E assim, no primeiro filme não tem, em momento nenhum, alguém chamando ele assim. E no segundo filme até tem, mas é tipo uma das motoristas lá da carruagem da nação, que em um momento ela fala, o cabeça de alga percebeu agora, não sei o quê. E eu só fiquei muito triste porque a única menção que tem a este apelido não é vindo da Annabeth, né? Então, assim, coração de shipper aqui que ficou triste. Mas, assim, eu não shippo tanto por ser a Annabeth dos filmes, porque eu não acho que, né, enfim, eu não gosto do desenvolvimento deles ali. Mas mesmo assim, né, gente, a única menção que a gente tem poderia ter vindo pelo menos da pessoa certa, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui ser um pouco mais breve do que no primeiro vídeo, né, do primeiro filme ali. Mas porque, como eu realmente comentei, né, eu acho que tiveram muitas mudanças que eu já tinha comentado no primeiro filme, né, que impactaram esse segundo, mas eu já tinha comentado antes, né? E eu também tentei tá aí uma resumida pra esse vídeo não ficar tão grande. Tentei focar mais realmente nas partes que mais me incomodaram, né? Mas me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam comigo. Deixa aqui o seu gostei também, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho. E me segue lá no Instagram também para mais conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.